O milionário fazendeiro se surpreende com a nova funcionária que cure seu coração solitário. Era uma manhã de sol escaldante em sua vastíssima propriedade no interior de Minas Gerais. Lucas, um milionário fazendeiro, caminhava pelos campos, mas seu coração estava tão vazio quanto o céu azul acima. Ele olhava os gados pastando, as árvores robustas por perto, mas tudo ao seu redor parecia artificial. Cercado por pessoas que só queriam seu dinheiro, sua vida era uma rotina monótona e solitária. O peso da desconfiança o acompanhava como uma sombra. O amor, para ele, era apenas uma ilusão. Foi neste cenário árido, enquanto as abelhas zumbiam e o vento quente agitava as folhas, que Clara chegou. Na verdade, ela foi mais uma surpresa do que uma nova funcionária. Ela era uma brisa fresca no deserto da existência de Lucas. Com um sorriso carismático que poderia iluminar até os dias mais sombrios, Clara se apresentou ao fazendeiro. Ela estava ali não só por precisar de trabalho, mas por sua paixão genuína pela vida no campo. Desde pequena, sonhava em cuidar da terra, plantar e estar em contato com a natureza. No entanto, por trás daquele olhar alegre, havia um mistério sombrio. Clara tinha fugido de um passado marcado por relacionamentos abusivos e traumas que a seguiam como fantasmas. Lucas não sabia disso, e enquanto observava Clara cuidar com destreza das plantas, algo despertou dentro dele. Um fio de esperança, ele tentava ignorar, mas era impossível. Quando Clara ria, tudo parecia mais bonito. Ela trazia consigo uma empatia que Lucas nunca havia experimentado antes. Os sorrisos mais sinceros, as gentilezas mais simples. Mas essa acolhida também trazia um peso, o medo de Clara em se abrir, de mostrar quem realmente era. Enquanto a relação entre eles começava a florescer, um acidente inesperado na fazenda levou Lucas a confrontar sua realidade. Uma tempestade repentina deixou os galpões inundados e o medo pairava no ar. Clara estava lá ajudando, colocando sua vida em risco para salvar os animais. O coração de Lucas disparou ao vê-la naquele estado de determinação, mas o passado de Clara não estava tão longe. Um ex-parceiro, violento e possessivo, ressurgiu como uma tempestade, ameaçando expor os segredos que ela escondia. No clímax da tensão, Lucas descobriu uma verdade inesperada sobre o relacionamento de Clara com esse homem. Uma revelação que poderia separá-los para sempre. Ela havia sido marcada pelo medo e pela dor, e agora temia que Lucas reagisse como todos os outros. O desespero inundou, uma sensação de impotência que o deixou paralisado. A ferida do amor se tornara um peso insuportável. A rainha da fazenda desmoronava sob as tempestades do passado, enquanto Lucas lutava com suas inseguranças. A vida deles estava em jogo, e quando parecia que tudo estava perdido, uma nova reviravolta surgiu, desafiando o amor que eles estavam começando a construir. O que poderia acontecer agora? Lucas conseguiria lidar com a verdade de Clara, ou seriam seus sentimentos apenas um sonho prestes a se desvanecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto Lucas lutava com suas emoções, o som da tempestade ao longe começou a se intensificar. O céu escurecia rapidamente e a tensão pairava no ar. Clara estava concentrada, ajudando os trabalhadores a salvar os animais, mas Lucas não conseguia tirar os olhos dela, sua determinação o fascinava. Era como se Clara fosse a única luz em meio à escuridão que ameaçava sua vida. De repente, um trovão ressoou, fazendo o coração de Lucas disparar. Ele percebeu que precisava agir. No impulso, correu até Clara, gritando seu nome. Ela virou-se surpresa e preocupada. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, um grito cortou o ar e os dois se viraram para ver um dos trabalhadores, José, caindo ao chão. José, Lucas correu até ele, enquanto Clara também se aproximava. O homem parecia sofrer de uma convulsão. O pânico tomou conta e os outros começaram a gritar e a se afastar. Lucas, com os olhos arregalados, percebeu que não havia tempo a perder. Ele e Clara se agacharam para socorrer o amigo. O corpo de José contorcia-se enquanto ele lutava por ar. A atenção de todos estava voltada para o trabalhador caído. Foi nesse momento de caos que Clara, com a voz trêmula, começou a murmurar sobre seu passado. Lucas, eu tenho que te contar. Mas um novo trovão interrompeu suas palavras. O medo dela estava claro e Lucas ficou paralisado, mesmo sem entender o que ela queria dizer.
Enquanto os flashes de luz e os gritos enchiam a atmosfera, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, uma sombra familiar apareceu, cortando a multidão. Era o ex-parceiro de Clara, o homem que ela temia. Lucas o reconheceu pelo rosto marcado e os olhos frios. Seu coração gelou. Ele estava ali como uma tempestade em forma de homem. A mesma raiva que Clara havia tentado enterrar agora explodia dentro dela. Então a cena se desenrolou rapidamente. O homem se aproximou, sua voz era como veneno. Clara. O que você está fazendo aqui? Pensei que tinha fugido de mim. Ele avançou em direção a ela, mas Lucas se colocou na frente, seu instinto de proteção ativado. Saia dela! Gritou Lucas, preparando-se para um confronto. Mas então, em um momento de loucura, o ex-parceiro revelou um segredo devastador que fez o chão parecer desaparecer sob os pés de Lucas. Você não sabe, Lucas. Clara não é quem você pensa que é. Ela me deve dinheiro. E não só isso, ela fugiu com algo que não lhe pertencia. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. Lucas sentiu seu estômago revirar. O olhar de Clara se apagou num instante e ele viu o medo em seu rosto. E então, como se tivesse recebido um balde de água fria, tudo fez sentido. Os sussurros que Clara jamais respondeu, os mistérios que ela mantinha escondidos. Clara, é verdade. Sua voz saiu quase como um sussurro. O tempo parecia parar enquanto todos a observaram. O olhar dela buscou o dele e naquele momento o mundo estava em silêncio. O que ela diria? A tempestade ao redor deles, os gritos, tudo se tornara secundário. O ex-parceiro parecia triunfante. Agora você vê, fazendeiro, Clara é uma fugitiva. E com isso ele deu um passo à frente, a tensão se transformando em uma violência iminente. A verdade estava prestes a desmoronar tudo o que Lucas acreditava. O amor que ele estava começando a sentir estava prestes a desmoronar em meio a uma nova tempestade e a resposta de Clara mudaria tudo. Ou perderia ambos para sempre. Agora a pergunta pairava no ar. Lucas ainda conseguiria ver Clara como a mulher que ele admirava ou ela seria apenas mais uma sombra do seu passado? O desfecho dessa noite já era incerto e o verdadeiro desafio apenas começava. Enquanto Lucas encarava Clara, seu coração pulsava rapidamente. A declaração do ex-parceiro dela ecoava em sua mente. Clara não é quem você pensa que é. O silêncio cortava o ar. Os olhos de Clara buscaram os dele, cheios de medo e desespero. O pânico no ar era palpável e ele viu a soldagem de seu mundo começando a se desfazer. Lucas se lembrava dos sorrisos de Clara, da forma como seus olhos brilhavam ao cuidar das plantas, da risada que fazia tudo parecer mais leve. Mas agora a verdade lançava sombras pesadas sobre a luz que ela trazia. Ele tinha medo do que o resto da fazenda estava pensando. Todos ali estavam observando, a tensão se acumulando como se fossem nuvens ameaçadoras prestes a despejar uma tempestade. O ex-parceiro de Clara avançou, sua presença era opressora. Ela fugiu de mim porque é uma criminosa, ecoou a voz dele cortante. Para, basta. Lucas se lançou para frente, sem saber exatamente o que deveria fazer. Suas mãos tremiam. Ele sentiu o olhar de Clara em sua nuca, um peso de expectativa, como se agora dependesse dele. Mas a confusão era grande. Como ele poderia defender alguém que parecia ter tudo escondido? Isso não é verdade, Clara gritou, os olhos cheios de lágrimas. Mas naquele instante, Lucas hesitou e foi como se a dúvida tivesse chegado para plantá-la em seu peito. Quem sou eu para acreditar? O pensamento passou por sua mente e o agarrou como um soco no estômago. O ex-parceiro deu um passo à frente, um sorriso cruel deslizando pelos lábios. Você ainda não sabe, não é, Lucas? Clara tem um irmão e ele acabou de sair da prisão. A revelação caiu como um trovão e o mundo de Lucas ficou em silêncio. Clara tinha um irmão. Uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão. O que você quer dizer com isso? Lucas indagou, mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. Ele estava envolvido em um roubo violento e foi condenado por anos. Agora ele está de volta e Clara não quer que você descubra a verdade. A raiva e o desprezo no tom dele deixaram Lucas tenso, sua mente girando. Como tudo isso se conectava, meu irmão! Clara começou a balbuciar, o rosto pálido como um fantasma. Seus olhos brilhantes agora estavam nublados. Ela parecia despedaçar-se, seu passado se desdobrando com uma pungência que ninguém podia ignorar. Eu não queria que você soubesse. Eu só queria um novo começo. E assim que a palavra novo saiu de sua boca, o céu pareceu se abrir. Um estrondo ensurdecedor fez tremer o chão e todos os olhares se voltaram para cima. As nuvens sombrias se tornaram mais pesadas e os relâmpagos cortaram o céu. Era como se a natureza estivesse reagindo ao drama ali. José, o trabalhador que caíra, ainda estava no chão, seus gemidos agora se mesclando ao pânico que crescia. Lucas, em um ímpeto selvagem, virou-se para ajudar José, mas a cena foi interrompida por gritos.
Olha, a voz aguda de alguém ecoou, apontando para a entrada da fazenda. Duas sombras se aproximavam e Lucas sentiu seu coração parar. Eram dois homens, com rostos conhecidos, amigos de seu passado, com sorrisos que diziam que eles não estavam ali para fazer amizade. A coragem escapou dele, explodindo em pedaços. Eles eram parte de algo mais complicado, uma rede de relacionamentos que Lucas mal podia entender naquelas frações de segundo. Você deveria ter ficado longe, Lucas. Um deles gritou, levantando um garrote. O clima mudara, a tensão agora explodia em visceralidade crua. O ex-parceiro de Clara sorriu vitoriosamente. Lucas ficou paralisado, o medo escorrendo por seu corpo, enquanto a tempestade se tornava frenética ao seu redor. Uma pressão intensa envolvia tudo e, em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua cabeça. Tudo que ele acreditara estava prestes a desmoronar em uma noite sem fim. Ele olhou para Clara e fez a única pergunta que importava, a única que poderia mudar tudo. Clara, o que mais você esconde? O mistério pulsava enquanto a escuridão se aproximava e o destino deles tremulava em um fio, como uma chama que poderia apagar a qualquer momento. Enquanto Lucas encarava Clara, seu coração pulsava rapidamente. A declaração do ex-parceiro dela ecoava em sua mente. Clara não é quem você pensa que é. O silêncio cortava o ar. Os olhos de Clara buscaram os dele, cheios de medo e desespero. O pânico no ar era palpável e ele viu o mundo dela começando a desmoronar. Lucas se lembrava dos sorrisos de Clara, da forma como seus olhos brilhavam ao cuidar das plantas, da risada que fazia tudo parecer mais leve. Mas agora a verdade lançava sombras pesadas sobre a luz que ela trazia. Ele tinha medo do que o resto da fazenda estava pensando. Todos ali estavam observando, a tensão se acumulando como se fossem nuvens ameaçadoras prestes a despejar uma tempestade. O ex-parceiro de Clara avançou, sua presença era opressora. Ela fugiu de mim porque é uma criminosa, ecoou a voz dele cortante. Para, basta. Lucas se lançou para frente, sem saber exatamente o que deveria fazer. Suas mãos tremiam. Ele sentiu o olhar de Clara em sua nuca, como se agora dependesse dele. A dúvida gritou em sua mente. Como ele poderia defender alguém que parecia ter tudo escondido? Isso não é verdade. Clara gritou, os olhos cheios de lágrimas. Mas a hesitação de Lucas se impôs e no fundo de seu coração a confusão como uma tempestade. Quem sou eu para acreditar? O pensamento cortou como uma feca. O ex-parceiro deu um passo à frente, um sorriso cruel deslizando pelos lábios. Você ainda não sabe, não é, Lucas? Clara tem um irmão e ele acabou de sair da prisão. A revelação caiu como um trovão e o mundo de Lucas ficou em silêncio. Clara tinha um irmão. Uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão. O que você quer dizer com isso? Lucas indagou, mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. Ele estava envolvido em um roubo violento e foi condenado por anos. Agora ele está de volta e Clara não quer que você descubra a verdade. A raiva e o desprezo no tom dele deixaram Lucas tenso, sua mente girando. Como tudo isso se conectava, meu irmão! Clara começou a balbuciar, o rosto pálido como um fantasma. Seus olhos brilhantes agora estavam nublados. Ela parecia despedaçar-se, seu passado se desdobrando com uma pungência que ninguém podia ignorar. Eu não queria que você soubesse, eu só queria um novo começo. E assim que a palavra novo saiu de sua boca, o céu pareceu se abrir. Um estrondo ensurdecedor fez tremer o chão e todos os olhares se voltaram para cima. As nuvens sombrias se tornaram mais pesadas e os relâmpagos cortaram o céu. Era como se a natureza estivesse reagindo ao drama ali. José, o trabalhador que caíra, ainda estava no chão, seus gemidos agora se mesclando ao pânico que crescia. Lucas, em um ímpeto selvagem, virou-se para ajudar José, mas a cena foi interrompida por gritos. Olha! A voz aguda de alguém ecoou, apontando para a entrada da fazenda. Duas sombras se aproximavam e Lucas sentiu seu coração parar. Eram dois homens com rostos conhecidos, mas ninguém pensava que eles estivessem ali para ajudar. Eles eram parte de algo mais complicado, uma rede de relacionamentos que Lucas mal podia entender. A coragem escapou dele, explodindo em pedaços. Você deveria ter ficado longe, Lucas, um deles gritou, levantando um garrote. O clima mudara, a tensão agora explodia em visceralidade crua. O ex-parceiro de Clara sorriu vitoriosamente. Lucas ficou paralisado, o medo escorrendo por seu corpo, enquanto a tempestade se tornava frenética ao seu redor. Uma pressão intensa envolvia tudo, e em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua cabeça. Tudo que ele acreditara estava prestes a desmoronar em uma noite sem fim. Ele olhou para Clara e fez a única pergunta que importava, a única que poderia mudar tudo. Clara, o que mais você esconde? Nesse momento, as luzes da fazenda piscavam e um grito cortou o ar.
Clara, pare! Uma voz familiar subiu acima do caos. Era a mãe de Clara, que havia chegado ofegante, com o olhar ardente. Todos se voltaram surpresos. Você não pode deixar isso acontecer. Ela apontou para o ex-parceiro, que ao ouvir aquilo fez uma expressão de raiva. Ele não é quem você pensa, Clara. Ele não é seu amigo. Ela gritou e as palavras dela ressoaram como uma bomba. Agora, tudo que Lucas acreditava estar acontecendo começou a mudar. A mãe de Clara cobriu a boca, cheia de dor e arrependimento. Eu só queria proteger você, minha filha. Ele fez algo terrível enquanto você estava fora. Clara olhou para a mãe, perplexa, e então as palavras saíram como um sussurro quebrado. O que você quer dizer com isso? Num segundo não mais aguardado, a tempestade no céu parecia refletir a tempestade de segredos dentro daquela fazenda. E Lucas, com uma confusão nas veias, percebeu que a noite não era como ele pensava. O que mais estava escondido nesse mistério que agora o cercava? O silêncio tomou conta daquele momento. As palavras da mãe de Clara ecoavam e todos estavam atordoados, olhando para ela, esperando o desdobramento daquela revelação. O ex-parceiro de Clara sorria, um sorriso diabólico que desnudava suas intenções. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, insistiu. Ele não é seu amigo, Clara. Ele está usando você. Sim, a tensão estava tão densa que era quase palpável. A tempestade no céu pareceu intensificar-se, como se o próprio universo estivesse reagindo a todo aquele drama. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu seu peito apertar. O olhar de Clara o atravessava, misturando medo e esperança, mas logo a dúvida tinha espaço para crescer entre eles. Clara, o que isso significa? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A jovem parecia desmoronar, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre eles. Mãe, o que você está escondendo? O que meu irmão fez? Clara soava desesperada, sua expressão de confusão agora se transformando em terror. Ele foi preso por causa de você. As palavras da mãe foram como um golpe. O ex-parceiro se aproveitava da situação, viu, Clara? Até sua mãe sabe. Você não consegue escapar do seu passado. Não fui eu que fiz. Eu não sabia que Clara tentava se defender, mas sua voz falhou. Um rastro de lágrimas escorreu por sua bochecha, prestes a se despedaçar, enquanto Lucas se esforçava para entender. Aquilo que ela queria esconder era tão grande que ele mal podia acreditar. Você não vai se livrar tão facilmente de tudo isso, o ex-parceiro disparou, avançando um passo. Mas nesse momento, um grito cortou a confusão. Era José se contorcendo no chão, seu corpo ainda agitado pela convulsão. E como se o caos quisesse se intensificar ainda mais, Clara tinha um olhar de pavor. Ele precisa de ajuda, gritou Lucas, correndo em direção a José. Clara olhou para ele e ele sentiu que por um instante cristais de esperança se formavam entre eles. Mas tudo mudou de repente. O ex-parceiro se lançou na frente de Clara, intimidando-a. Se você ajudar ele, eu posso fazer com que descubram o seu segredo. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, tudo deslizou para um novo nível de horror, uma explosão. Um estrondo dos arredores da fazenda fez tudo tremer. O pânico cresceu e todo mundo virou-se para a origem do barulho. As janelas de um galpão se estilhaçaram e uma fumaça negra começou a se espalhar. Alguém havia colocado fogo? O caos se instalou. Gritos fervorosos misturavam-se à fumaça densa. A única coisa que Lucas conseguia pensar agora era: não só Clara tinha um passado obscuro, mas tudo ao redor estava desmoronando. Ele precisava ajuda não só para José, mas para Clara. Clara, o que mais você não me contou? Ele gritou enquanto a fumaça começava a invadir o ar. O ex-parceiro deu um passo atrás, confuso, e isso deu a Clara um momento de coragem. Lucas, meu irmão, ele estava envolvido com gente perigosa, e eu não só fugi dele, mas também deles. O mundo pareceu parar novamente, enquanto Lucas tentava recuperar o fôlego. Ele olhou para a mãe de Clara, que estava agora em um canto, lágrimas estavam escorrendo. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Envolver-me em quê? Lucas perguntava, sua mente se agitando. Ele estava perdido, cercado de segredos, e agora, com o fogo lambendo a estrutura do galpão, tudo estava prestes a mudar radicalmente. Clara se virou para ele, o olhar de desespero misturado com determinação. Os homens que meu irmão, eles podem voltar, Lucas. Eles têm contas a acertar e eu sou a razão disso tudo. E enquanto falava, a porta do galpão explodiu e um homem encapuzado apareceu, gritando ordem sobre todos. O pânico se espalhou como rastro de pólvora. O que ela realmente havia escondido, Lucas sentiu seu coração acelerar, e a única certeza que restou foi que nada seria como antes. Os segredos vieram à tona e o futuro de todos estava em jogo. Clara, o que vamos fazer agora? As palavras dele sumiram no ar enquanto a escuridão se aproximava. O destino deles estava prestes a ser decidido em meio àquela tempestade sem fim.
e a única resposta que ele recebia era uma expressão de susto nos olhos dela, refletindo um universo de incertezas. O que mais estava à sua espera? O silêncio tomou conta daquele momento. As palavras da mãe de Clara ecoavam e todos estavam atordoados, olhando para ela, esperando o desdobramento daquela revelação. O ex-parceiro de Clara sorria, um sorriso diabólico que desnudava suas intenções. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, insistiu: ele não é seu amigo, Clara. Ele está usando você. Sim, a tensão estava tão densa que era quase palpável. A tempestade no céu parecia intensificar-se, como se o próprio universo estivesse reagindo a todo aquele drama. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu seu peito apertar. O olhar de Clara o atravessava, misturando medo e esperança, mas logo a dúvida tinha espaço para crescer entre eles. Clara, o que isso significa? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A jovem parecia desmoronar, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre eles. Mãe, o que você está escondendo? O que meu irmão fez? Clara soava desesperada, sua expressão de confusão agora se transformando em terror. Ele foi preso por causa de você. As palavras da mãe foram como um golpe. O ex-parceiro se aproveitava da situação, viu Clara? Até sua mãe sabe, você não consegue escapar do seu passado. Eu não fui eu que fiz. Eu não sabia que Clara tentava se defender, mas sua voz falhou. Um rastro de lágrimas escorreu por sua bochecha, prestes a se despedaçar, enquanto Lucas se esforçava para entender. Aquilo que ela queria esconder era tão grande que ele mal podia acreditar. Você não vai se livrar tão facilmente de tudo isso, o ex-parceiro disparou, avançando um passo. Mas nesse momento, um grito cortou a confusão. Era José se contorcendo no chão, seu corpo ainda agitado pela convulsão. E como se o caos quisesse se intensificar ainda mais, Clara tinha um olhar de pavor. Ele precisa de ajuda? Gritou Lucas, correndo em direção a José. Clara olhou para ele e ele sentiu que por um instante cristais de esperança se formavam entre eles. Mas tudo mudou de repente. O ex-parceiro se lançou na frente de Clara, intimidando-a. Se você ajudar ele, eu posso fazer com que descubram o seu segredo. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, tudo deslizou para um novo nível de horror. Uma explosão. O barulho ensurdecedor fez todos se virarem com medo. As janelas de um galpão se estilhaçaram e uma nuvem de fumaça negra começou a se espalhar. Alguém havia colocado fogo. O caos se instalou. Gritos fervorosos misturavam-se à fumaça densa. A única coisa que Lucas conseguia pensar agora era: não só Clara tinha um passado obscuro, mas tudo ao redor estava desmoronando. Clara, o que mais você não me contou? Ele gritou enquanto a fumaça começava a invadir o ar. O ex-parceiro deu um passo atrás, confuso, e isso deu a Clara um momento de coragem. Lucas. Meu irmão, ele estava envolvido com gente perigosa, e eu não só fugi dele, mas também deles. Mas antes que a verdade pudesse se firmar no ar, um homem encapuzado surgiu da fumaça. A presença dele cortava o ambiente como uma faca. O que você fez, Clara? Ele gritou, um desespero em sua voz. Um peso denso de reconhecimento atingiu Lucas. Não, Maria! O que você está fazendo aqui? Clara gritou, como se o mundo tivesse perdido a cor. O encapuzado desmascarou-se, revelando um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era seu próprio irmão, Rafael. Eu tentei te avisar, Clara! Rafael exclamou com um olhar de intensidade. Era um plano, tudo isso era um plano, e agora todos estão envolvidos. Lucas paralisou, o choque inundando-o. Então a verdade começava a se desenrolar como uma tempestade no céu. Você sabia de tudo isso? Clara virou-se, a raiva e a dor encharcando sua expressão. Você nos colocou nesta situação. Não tudo o que eu fiz foi tentar proteger você, Rafael disse, mas com um olhar que revelava seu verdadeiro objetivo. E agora não podemos voltar atrás. As risadas dele ecoavam de maneira macabra, e a ligação que Lucas pensava ter se formando com Clara parecia desmoronar sob a pressão do que estava acontecendo. O ex-parceiro de Clara observava tudo com satisfação, como se estivesse em um show, e todos ali eram marionetes em um palco de horror. Essa é a sua proteção, Clara. Sabe o que isso significa? Lucas sussurrou, a voz profunda, sua confiança resvalando no chão. Clara estava em choque, a dor estampada em seu rosto. A revelação a deixara desfeita. Rafael, Clara gritou, sua voz falhando. Você me traiu! E naquele momento o mundo virou de cabeça para baixo. Uma revelação devastadora despontou no ar. Lucas percebeu que tudo o que pensava saber sobre Clara e seu passado estava agora em pedaços. O que realmente significava essa aliança? Havia um mar de segredos mais profundo do que ele jamais imaginou. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael gritou para a multidão. E o que estava em jogo agora não era apenas o amor, mas vidas, sonhos e a verdade que poderia destruir a todos. A fumaça e os gritos fundiam-se em uma confusão aterradora, enquanto Lucas lutava para colocar as peças no lugar.
O choque ressoava e a única palavra que ecoava em sua mente era verdade. Clara, o que vem agora? A pergunta pairava no ar, carregando consigo um abismo de incertezas, e não havia resposta à vista. O silêncio tomou conta daquele momento. As palavras da mãe de Clara ecoavam, e todos estavam atordoados, olhando para ela, esperando o desdobramento daquela revelação. O ex-parceiro de Clara sorria, um sorriso diabólico que desnudava suas intenções. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, insistiu: ele não é seu amigo, Clara, ele está usando você. Sim, a tensão estava tão densa que era quase palpável. A tempestade no céu parecia intensificar-se, como se o próprio universo estivesse reagindo a todo aquele drama. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu seu peito apertar. O olhar de Clara o atravessava, misturando medo e esperança, mas logo a dúvida tinha espaço para crescer entre eles. Clara, o que isso significa? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A jovem parecia desmoronar, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre eles. Mãe, o que você está escondendo? O que meu irmão fez? Clara soava desesperada, sua expressão de confusão agora se transformando em terror. Ele foi preso por causa de você. As palavras da mãe foram como um golpe. O ex-parceiro se aproveitava da situação, viu Clara, até sua mãe sabe, você não consegue escapar do seu passado, não fui eu que fiz. Eu não sabia que Clara tentava se defender, mas sua voz falhou. Um rastro de lágrimas escorreu por sua bochecha, prestes a se despedaçar, enquanto Lucas se esforçava para entender. Aquilo que ela queria esconder era tão grande que ele mal podia acreditar. Você não vai se livrar tão facilmente de tudo isso, o ex-parceiro disparou, avançando um passo. Mas nesse momento, um grito cortou a confusão. Era José se contorcendo no chão, seu corpo ainda agitado pela convulsão. E como se o caos quisesse se intensificar ainda mais, Clara tinha um olhar de pavor. Ele precisa de ajuda, gritou Lucas, correndo em direção a José. Clara olhou para ele e ele sentiu que por um instante cristais de esperança se formavam entre eles. Mas tudo mudou de repente. O ex-parceiro se lançou na frente de Clara, intimidando-a. Se você ajudar ele, eu posso fazer com que descubram o seu segredo, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, tudo deslizou para um novo nível de horror. Uma explosão, o barulho ensurdecedor fez todos se virarem com medo. As janelas de um galpão se estilhaçaram e uma nuvem de fumaça negra começou a se espalhar. Alguém havia colocado fogo. O caos se instalou. Gritos fervorosos misturavam-se à fumaça densa. A única coisa que Lucas conseguia pensar agora era, não só Clara tinha um passado obscuro, mas tudo ao redor estava desmoronando. Clara. O que mais você não me contou? Ele gritou enquanto a fumaça começava a invadir o ar. O ex-parceiro deu um passo atrás, confuso, e isso deu a Clara um momento de coragem. Lucas. Meu irmão, ele estava envolvido com gente perigosa, e eu não só fugi dele, mas também deles. Mas antes que a verdade pudesse se firmar no ar, um homem encapuzado surgiu da fumaça. A presença dele cortava o ambiente como uma faca. O que você fez, Clara? Ele gritou, um desespero em sua voz. Um peso denso de reconhecimento atingiu Lucas. Não, Rafael. O que você está fazendo aqui? Clara gritou como se o mundo tivesse perdido a cor. O encapuzado desmascarou-se, revelando um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era seu próprio irmão, Rafael. Eu tentei te avisar, Clara, Rafael exclamou com um olhar de intensidade. Era um plano, tudo isso era um plano. E agora todos estão envolvidos. Lucas paralisou, o choque inundando-o. Então a verdade começava a se desenrolar como uma tempestade no céu. Você sabia de tudo isso? Clara virou-se, a raiva e a dor encharcando sua expressão. Você nos colocou nesta situação. Não tudo o que eu fiz foi tentar proteger você, Rafael disse, mas com um olhar que revelava seu verdadeiro objetivo. E agora não podemos voltar atrás. As risadas dele ecoavam de maneira macabra, e a ligação que Lucas pensava ter se formando com Clara parecia desmoronar sob a pressão do que estava acontecendo. O ex-parceiro de Clara observava tudo com satisfação, como se estivesse em um show, e todos ali eram marionetes em um palco de horror. Essa é a sua proteção, Clara. Sabe o que isso significa? Lucas sussurrou, a voz profunda, sua confiança resvalando no chão. Clara estava em choque, a dor estampada em seu rosto. A revelação a deixara desfeita. Rafael, Clara gritou, sua voz falhando. Você me traiu! E naquele momento o mundo virou de cabeça para baixo. Uma revelação devastadora despontou no ar. Lucas percebeu que tudo o que pensava saber sobre Clara e seu passado estava agora em pedaços. O que realmente significava essa aliança? Havia um mar de segredos mais profundo do que ele jamais imaginou. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael gritou para a multidão. E o que estava em jogo agora não era apenas o amor, mas vidas, sonhos e a verdade que poderia destruir a todos.
Nesse ponto, o ex-parceiro de Clara apontou para Lucas e disse: "Você não se lembrou, não é? Lucas é mais do que um fazendeiro. Ele está ligado ao que você fez. Sua família, eles são os verdadeiros criminosos." As palavras cortaram como uma faca e todos viraram os olhos para Lucas. O ar parecia denso e quente. Clara recuou, sua expressão de medo agora misturada com confusão. "O que ele está dizendo, Lucas?" Mas a verdade se espalhava como uma onda, a confusão crescia enquanto todos falavam ao mesmo tempo e olhares se cruzavam. A vida pacata que Lucas pensava ter construído começava a desmoronar em meio a acusações. A conexão entre ele e Clara, que parecia tão real, tornava-se um campo minado e os laços de confiança começavam a se desfazer. O que Lucas guardava em seu passado, o que ele e a família dela poderiam ter em comum. Ele sentiu a respiração falhar e a única certeza que restou foi que a tempestade estava apenas começando. O verdadeiro desafio se desenrolava diante deles e a dúvida pairava no ar, deixando a todos na beira do abismo. O silêncio tomou conta daquele momento. As palavras da mãe de Clara ecoavam e todos estavam atordoados, olhando para ela, esperando o desdobramento daquela revelação. O ex-parceiro de Clara sorria, um sorriso diabólico que desnudava suas intenções. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, insistiu: "Ele não é seu amigo, Clara. Ele está usando você." Sim, a tensão estava tão densa que era quase palpável. A tempestade no céu parecia intensificar-se, como se o próprio universo estivesse reagindo a todo aquele drama. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu seu peito apertar. O olhar de Clara o atravessava, misturando medo e esperança, mas logo a dúvida tinha espaço para crescer entre eles. "Clara, o que isso significa?" Lucas perguntou, sua voz trêmula. A jovem parecia desmoronar, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre eles. "Mãe, o que você está escondendo? O que meu irmão fez?" Clara soava desesperada, sua expressão de confusão agora se transformando em terror. Ele foi preso por causa de você." As palavras da mãe foram como um golpe. O ex-parceiro se aproveitava da situação, viu Clara: "Até sua mãe sabe, você não consegue escapar do seu passado. Não fui eu que fiz." Eu não sabia que Clara tentava se defender, mas sua voz falhou. Um rastro de lágrimas escorreu por sua bochecha, prestes a se despedaçar, enquanto Lucas se esforçava para entender. Aquilo que ela queria esconder era tão grande que ele mal podia acreditar. "Você não vai se livrar tão facilmente de tudo isso." O ex-parceiro disparou, avançando um passo. Mas nesse momento, um grito cortou a confusão. Era José se contorcendo no chão, seu corpo ainda agitado pela convulsão. E como se o caos quisesse se intensificar ainda mais, Clara tinha um olhar de pavor. "Ele precisa de ajuda?" gritou Lucas, correndo em direção a José. Clara olhou para ele e ele sentiu que por um instante cristais de esperança se formavam entre eles. Mas tudo mudou de repente. O ex-parceiro se lançou na frente de Clara, intimidando-a. "Se você ajudar ele, eu posso fazer com que descubram o seu segredo." E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, tudo deslizou para um novo nível de horror, uma explosão. O barulho ensurdecedor fez todos se virarem com medo. As janelas de um galpão se estilhaçaram e uma nuvem de fumaça negra começou a se espalhar. Alguém havia colocado fogo. O caos se instalou. Gritos fervorosos misturavam-se à fumaça densa. A única coisa que Lucas conseguia pensar agora era: não só Clara tinha um passado obscuro, mas tudo ao redor estava desmoronando. "Clara, o que mais você não me contou?" ele gritou enquanto a fumaça começava a invadir o ar. O ex-parceiro deu um passo atrás, confuso, e isso deu a Clara um momento de coragem. "Lucas, meu irmão, ele estava envolvido com gente perigosa, e eu não só fugi dele, mas também deles." Mas antes que a verdade pudesse se firmar no ar, um homem encapuzado surgiu da fumaça. A presença dele cortava o ambiente como uma faca. "O que você fez, Clara?" ele gritou, um desespero em sua voz. Um peso denso de reconhecimento atingiu Lucas. "Não, Rafael. O que você está fazendo aqui?" Clara gritou como se o mundo tivesse perdido a cor. O encapuzado desmascarou-se, revelando um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era seu próprio irmão, Rafael. "Eu tentei te avisar, Clara!" Rafael exclamou com um olhar de intensidade. Era um plano, tudo isso era um plano. E agora todos estão envolvidos. Lucas paralisou, o choque inundando-o. Então a verdade começava a se desenrolar como uma tempestade no céu. "Você sabia de tudo isso?" Clara virou-se, a raiva e a dor encharcando sua expressão. "Você nos colocou nesta situação. Não tudo o que eu fiz foi tentar proteger você", Rafael disse, mas com um olhar que revelava seu verdadeiro objetivo. "E agora não podemos voltar atrás." As risadas dele ecoavam de maneira macabra, e a ligação que Lucas pensava ter se formando com Clara parecia desmoronar sob a pressão do que estava acontecendo.
O ex-parceiro de Clara observava tudo com satisfação, como se estivesse em um show e todos ali eram marionetes em um palco de horror. Essa é a sua proteção, Clara. Sabe o que isso significa? Lucas sussurrou a voz profunda, sua confiança resvalando no chão. Clara estava em choque, a dor estampada em seu rosto. A revelação a deixara desfeita. Rafael, Clara gritou, sua voz falhando. Você me traiu! E naquele momento o mundo virou de cabeça para baixo. Uma revelação devastadora despontou no ar. Lucas percebeu que tudo o que pensava saber sobre Clara e seu passado estava agora em pedaços. O que realmente significava essa aliança? Havia um mar de segredos mais profundo do que ele jamais imaginou. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael gritou para a multidão. E o que estava em jogo agora não era apenas o amor, mas vidas, sonhos e a verdade que poderia destruir a todos. Nesse ponto, o ex-parceiro de Clara apontou para Lucas e disse: Você não se lembrou, não é? Lucas é mais do que um fazendeiro. Ele está ligado ao que você fez. Sua família, eles são os verdadeiros criminosos. As palavras cortaram como uma faca e todos viraram os olhos para Lucas. O ar parecia denso e quente. Clara recuou, sua expressão de medo agora misturada com confusão. O que ele está dizendo, Lucas? Mas a verdade se espalhava como uma onda, a confusão crescia enquanto todos falavam ao mesmo tempo e olhares se cruzavam. A vida pacata que Lucas pensava ter construído começava a desmoronar em meio a acusações. A conexão entre ele e Clara, que parecia tão real, tornava-se um campo minado e os laços de confiança começavam a se desfazer. Nesse instante, enquanto o barulho da confusão se tornava ensurdecedor, um estrondo cortou o ar, seguido de um grito agudo que paralisou a todos. Era a voz de José. Parem, parem agora! Lucas virou-se imediatamente para ver José, que se reerguia agora com uma expressão de angústia. Eu não queria que você descubra assim. Mas sou eu quem está no meio de tudo isso. O que a expressão de Lucas ficou estática. Como assim, José? O que ele estava dizendo? José havia sido a âncora de tudo e agora ele era a chave que mudava a narrativa. José avançou, ofegante, os olhos se chocando com Clara, e Lucas sentia o coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. Meus amigos estão atrás de você, Clara. O passado que você deseja esquecer, ele voltou, e eu sou a razão disso. O tempo pareceu parar, a confusão se transformou em um silêncio mortal. Todos estavam atordoados, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ninguém esperava. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz trêmula. Seus segredos, Clara, eles pertencem a mim agora. Vamos todos pagar por isso. José gritou, a sua determinação misturada a uma profunda tristeza. E ali, em meio à fumaça, aos gritos e ao caos, a vida de todos mudava. O que José havia escondido, o que mais estava por vir, as perguntas pulsavam de forma incontrolável, deixando a todos no dilema do que aconteceria a seguir. O silêncio tomou conta daquele momento. As palavras da mãe de Clara ecoavam e todos estavam atordoados olhando para ela, esperando o desdobramento daquela revelação. O ex-parceiro de Clara sorria, um sorriso diabólico que desnudava suas intenções. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, insistiu: Ele não é seu amigo, Clara. Ele está usando você. Sim, a tensão estava tão densa que era quase palpável. A tempestade no céu parecia intensificar-se, como se o próprio universo estivesse reagindo a todo aquele drama. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu seu peito apertar. O olhar de Clara o atravessava, misturando medo e esperança, mas logo a dúvida tinha espaço para crescer entre eles. Clara, o que isso significa? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A jovem parecia desmoronar, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre eles. Mãe, o que você está escondendo? O que meu irmão fez? Clara soava desesperada, sua expressão de confusão agora se transformando em terror. Ele foi preso por causa de você. As palavras da mãe foram como um golpe. O ex-parceiro se aproveitava da situação, viu Clara. Até sua mãe sabe, você não consegue escapar do seu passado. Eu não fui eu que fiz. Eu não sabia que Clara tentava se defender, mas sua voz falhou. Um rastro de lágrimas escorreu por sua bochecha, prestes a se despedaçar, enquanto Lucas se esforçava para entender. Aquilo que ela queria esconder era tão grande que ele mal podia acreditar. Você não vai se livrar tão facilmente de tudo isso, o ex-parceiro disparou, avançando um passo. Mas nesse momento um grito cortou a confusão. Era José se contorcendo no chão, seu corpo ainda agitado pela convulsão. E como se o caos quisesse se intensificar ainda mais, Clara tinha um olhar de pavor. Ele precisa de ajuda. Gritou Lucas, correndo em direção a José. Clara olhou para ele e ele sentiu que por um instante cristais de esperança se formavam entre eles. Mas tudo mudou de repente. O ex-parceiro se lançou na frente de Clara, intimidando-a.
Se você ajudar ele, eu posso fazer com que descubram o seu segredo e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, tudo deslizou para um novo nível de horror. Uma explosão, o barulho ensurdecedor fez todos se virarem com medo. As janelas de um galpão se estilhaçaram e uma nuvem de fumaça negra começou a se espalhar. Alguém havia colocado fogo. O caos se instalou. Gritos fervorosos misturavam-se à fumaça densa. A única coisa que Lucas conseguia pensar agora era, não só Clara tinha um passado obscuro, mas tudo ao redor estava desmoronando. Clara, o que mais você não me contou? Ele gritou enquanto a fumaça começava a invadir o ar. O esparceiro deu um passo atrás, confuso, e isso deu a Clara um momento de coragem. Lucas, meu irmão, ele estava envolvido com gente perigosa, e eu não só fugi dele, mas também deles. Mas antes que a verdade pudesse se firmar no ar, um homem encapuzado surgiu da fumaça. A presença dele cortava o ambiente como uma faca. O que você fez, Clara? Ele gritou, um desespero em sua voz. Um peso denso de reconhecimento atingiu Lucas. Não, Rafael, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, como se o mundo tivesse perdido a cor. O encapuzado desmascarou-se, revelando um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era seu próprio irmão, Rafael. Eu tentei te avisar, Clara, Rafael exclamou com um olhar de intensidade. Era um plano, tudo isso era um plano, e agora todos estão envolvidos. Lucas paralisou, o choque inundando-o. Então a verdade começava a se desenrolar como uma tempestade no céu. Você sabia de tudo isso? Clara virou-se, a raiva e a dor encharcando sua expressão. Você nos colocou nesta situação. No não tudo o que eu fiz foi tentar proteger você, Rafael disse, mas com um olhar que revelava seu verdadeiro objetivo. E agora não podemos voltar atrás. As risadas dele ecoavam de maneira macabra, e a ligação que Lucas pensava ter se formado com Clara parecia desmoronar sob a pressão do que estava acontecendo. O ex-parceiro de Clara observava tudo com satisfação, como se estivesse em um show, e todos ali eram marionetes em um palco de horror. Essa é a sua proteção, Clara. Sabe o que isso significa? Lucas sussurrou, a voz profunda, sua confiança resvalando no chão. Clara estava em choque, a dor estampada em seu rosto. A revelação a deixara desfeita. Rafael, Clara gritou, sua voz falhando. Você me traiu! E naquele momento o mundo virou de cabeça para baixo. Uma revelação devastadora despontou no ar. Lucas percebeu que tudo o que pensava saber sobre Clara e seu passado estava agora em pedaços. O que realmente significava essa aliança? Havia um mar de segredos mais profundo do que ele jamais imaginou. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael gritou para a multidão. E o que estava em jogo agora não era apenas o amor, mas vidas, sonhos e a verdade que poderia destruir a todos. Nesse ponto, o ex-parceiro de Clara apontou para Lucas e disse: Você não se lembrou? Não é. Lucas é mais do que um fazendeiro. Ele está ligado ao que você fez. Sua família, eles são os verdadeiros criminosos. As palavras cortaram como uma faca e todos viraram os olhos para Lucas. O ar parecia denso e quente. Clara recuou, sua expressão de medo agora misturada com confusão. O que ele está dizendo, Lucas? Mas a verdade se espalhava como uma onda e a confusão crescia enquanto todos falavam ao mesmo tempo e olhares se cruzavam. A vida pacata que Lucas pensava ter construído começava a desmoronar em meio a acusações. A conexão entre ele e Clara, que parecia tão real, tornava-se um campo minado e os laços de confiança começavam a se desfazer. Nesse instante, enquanto o barulho da confusão se tornava ensurdecedor, um estrondo cortou o ar, seguido de um grito agudo que paralisou a todos. Era a voz de José. Parem. Parem agora! Lucas virou-se imediatamente para ver José, que se reerguia agora com uma expressão de angústia. Eu não queria que você descubra assim. Mas sou eu quem está no meio de tudo isso. O que a expressão de Lucas ficou estática. Como assim, José? O que ele estava dizendo? José havia sido a âncora de tudo e agora ele era a chave que mudava a narrativa. José avançou, ofegante, os olhos se chocando com Clara, e Lucas sentia o coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. Meus amigos estão atrás de você, Clara. O passado que você deseja esquecer, ele voltou. E eu sou a razão disso. O tempo pareceu parar. A confusão se transformou em um silêncio mortal. Todos estavam atordoados, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ninguém esperava. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz trêmula. Seus segredos, Clara, eles pertencem a mim agora. Vamos todos pagar por isso. José gritou, a sua determinação misturada a uma profunda tristeza. E ali, em meio à fumaça, aos gritos e ao caos, a vida de todos mudava. O que José havia escondido, o que mais estava por vir, as perguntas pulsavam de forma incontrolável, deixando a todos no dilema do que aconteceria a seguir. José aproximou-se com a respiração pesada. Eu não sou quem você pensa que sou, Clara. Meu nome não é José.
Sou Miguel, seu irmão. Os olhos de Clara se alargaram e Lucas sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? Clara tinha mais um irmão. Esta era uma reviravolta inusitada. A intensidade do momento cortava como uma lâmina. Miguel apontou para o ex-parceiro, agora em silêncio. Ele me forçou a esconder a verdade. Ele sabe que somos irmãos e que temos o que é dele. Todo mundo parou e o ar tornou-se pesado. Clara balançou a cabeça tentando entender. Não, isso é impossível. Você está mentindo? Não estou. Eu perdi os 2 pais na noite em que você fugiu. Ele pode ter informações que ameaçam a todos nós. Miguel avançou, sua voz era um misto de raiva e desespero. Você precisa saber, eles te procuram e querem acabar com isso. E a única maneira de fazer isso é me levando entendendo. E a cena, que antes estava tomada por caos, agora parecia parada no tempo. O ex-parceiro de Clara se enfureceu e a tensão era insuportável. Lucas viu a luta no rosto de Clara e o pensamento, e agora, o que fazer com uma revelação tão impactante? Ele olhou para Miguel, depois para Clara. Precisamos fugir, todos nós. A voz de Lucas era firme, mas a dúvida começava a rugir dentro dele, que outras verdades estavam escondidas. E então, naquela tempestade de emoções, a realidade se tornava mais densa. O que mais estava à espreita nas sombras de suas histórias? A noite ainda estava longe de acabar, e como um eco distante de trovão, as consequências daquela revelação ressoariam em seus destinos. O silêncio tomou conta daquele momento. As palavras da mãe de Clara ecoavam e todos estavam atordoados olhando para ela, esperando o desdobramento daquela revelação. O ex-parceiro de Clara sorria, um sorriso diabólico que desnudava suas intenções. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, insistiu. Ele não é seu amigo, Clara. Ele está usando você. Sim, a tensão estava tão densa que era quase palpável. A tempestade no céu parecia intensificar-se, como se o próprio universo estivesse reagindo a todo aquele drama. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu seu peito apertar. O olhar de Clara o atravessava, misturando medo e esperança, mas logo a dúvida começava a crescer entre eles. Clara, o que isso significa? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A jovem parecia desmoronar, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre eles. Mãe, o que você está escondendo? O que meu irmão fez? Clara soava desesperada, a expressão de confusão agora se transformando em terror. Ele foi preso por causa de você. As palavras da mãe foram como um golpe. O ex-parceiro se aproveitava da situação, viu Clara, até sua mãe sabe, você não consegue escapar do seu passado, não fui eu que fiz. Eu não sabia que Clara tentava se defender, mas sua voz falhou. Um rastro de lágrimas escorreu por sua bochecha, prestes a se despedaçar, enquanto Lucas se esforçava para entender. Aquilo que ela queria esconder era tão grande que ele mal podia acreditar. Você não vai se livrar tão facilmente de tudo isso, o ex-parceiro disparou, avançando um passo. Mas nesse momento, um grito cortou a confusão. Era José se contorcendo no chão, seu corpo ainda agitado pela convulsão. E como se o caos quisesse se intensificar ainda mais, Clara tinha um olhar de pavor. Ele precisa de ajuda? Gritou Lucas, correndo em direção a José. Clara olhou para ele e ele sentiu que por um instante cristais de esperança se formavam entre eles. Mas tudo mudou de repente. O ex-parceiro se lançou na frente de Clara, intimidando-a. Se você ajudar ele, eu posso fazer com que descubram o seu segredo e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, tudo deslizou para um novo nível de horror. Uma explosão, o barulho ensurdecedor fez todos se virarem com medo. As janelas de um galpão se estilhaçaram e uma nuvem de fumaça negra começou a se espalhar. Alguém havia colocado fogo. O caos se instalou. Gritos fervorosos misturavam-se à fumaça densa. A única coisa que Lucas conseguia pensar agora era, não só Clara tinha um passado obscuro, mas tudo ao redor estava desmoronando. Clara, o que mais você não me contou? Ele gritou enquanto a fumaça começava a invadir o ar. O ex-parceiro deu um passo atrás, confuso, e isso deu a Clara um momento de coragem. Lucas, meu irmão, ele estava envolvido com gente perigosa, e eu não só fugi dele, mas também deles. Mas antes que a verdade pudesse se firmar no ar, um homem encapuzado surgiu da fumaça. A presença dele cortava o ambiente como uma feca. O que você fez, Clara? Ele gritou, um desespero em sua voz. Um peso denso de reconhecimento atingiu Lucas. Não, Rafael, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, como se o mundo tivesse perdido a cor. O encapuzado desmascarou-se, revelando um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era seu próprio irmão, Rafael. Eu tentei te avisar, Clara, Rafael exclamou com um olhar de intensidade. Era um plano, tudo isso era um plano, e agora todos estão envolvidos. Lucas paralisou, o choque inundando-o.
Então a verdade começava a se desenrolar como uma tempestade no céu. Você sabia de tudo isso? Clara virou-se, a raiva e a dor encharcando sua expressão. Você nos colocou nesta situação. No não tudo o que eu fiz foi tentar proteger você, Rafael disse, mas com um olhar que revelava seu verdadeiro objetivo. E agora não podemos voltar atrás. As risadas dele ecoavam de maneira macabra e a ligação que Lucas pensava ter se formado com Clara parecia desmoronar sob a pressão do que estava acontecendo. O ex-parceiro de Clara observava tudo com satisfação, como se estivesse em um show e todos ali eram marionetes em um palco de horror. Essa é a sua proteção, Clara. Sabe o que isso significa? Lucas sussurrou a voz profunda, sua confiança resvalando no chão. Clara estava em choque, a dor estampada em seu rosto. A revelação a deixara desfeita. Rafael, Clara gritou, sua voz falhando, você me traiu. E naquele momento, o mundo virou de cabeça para baixo. Uma revelação devastadora despontou no ar. Lucas percebeu que tudo o que pensava saber sobre Clara e seu passado estava agora em pedaços. O que realmente significava essa aliança? Havia um mar de segredos mais profundo do que ele jamais imaginou. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael gritou para a multidão. E o que estava em jogo agora não era apenas o amor, mas vidas, sonhos e a verdade que poderia destruir a todos. Nesse ponto, o ex-parceiro de Clara apontou para Lucas e disse: você não se lembrou? Não é. Lucas é mais do que um fazendeiro. Ele está ligado ao que você fez. Sua família, eles são os verdadeiros criminosos. As palavras cortaram como uma faca e todos viraram os olhos para Lucas. O ar parecia denso e quente. Clara recuou, sua expressão de medo agora misturada com confusão. O que ele está dizendo, Lucas? Mas a verdade se espalhava como uma onda e a confusão crescia enquanto todos falavam ao mesmo tempo e olhares se cruzavam. A vida pacata que Lucas pensava ter construído começava a desmoronar em meio a acusações. A conexão entre ele e Clara, que parecia tão real, tornava-se um campo minado e os laços de confiança começavam a se desfazer. Nesse instante, enquanto o barulho da confusão se tornava ensurdecedor, um estrondo cortou o ar, seguido de um grito agudo que paralisou a todos. Era a voz de José. Parem. Parem agora! Lucas virou-se imediatamente para ver José, que se reerguia agora com uma expressão de angústia. Eu não queria que você descubra assim. Mas sou eu quem está no meio de tudo isso. O que a expressão de Lucas ficou estática. Como assim, José? O que ele estava dizendo? José havia sido a âncora de tudo e agora ele era a chave que mudava a narrativa. José avançou, ofegante, os olhos se chocando com Clara e Lucas sentia o coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. Meus amigos estão atrás de você, Clara. O passado que você deseja esquecer, ele voltou e eu sou a razão disso. O tempo parecia parar, a confusão se transformou em um silêncio mortal. Todos estavam atordoados, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ninguém esperava. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz trêmula. Seus segredos, Clara, eles pertencem a mim agora. Vamos todos pagar por isso. José gritou, a sua determinação misturada a uma profunda tristeza. E ali, em meio à fumaça, aos gritos e ao caos, a vida de todos mudava. O que José havia escondido, o que mais estava por vir, as perguntas pulsavam de forma incontrolável, deixando a todos no dilema do que aconteceria a seguir. Os olhares se cruzaram em uma dança de incertezas. Clara, com lágrimas nos olhos, finalmente viu o verdadeiro peso das palavras de José. Ela nunca imaginou que ele pudesse estar tão entrelaçado em sua história. Não, eu não posso perder tudo de novo. Clara gritou, sua voz era carregada de desespero. O ex-parceiro, com um sorriso cínico, fazia questão de saborear o caos em que todos se encontravam. Clara, escute, todos podem se unir, gritou Lucas e sua voz soou firme. Só precisamos nos afastar disso. Precisamos sair dessa fazenda agora. Ele podia sentir a tempestade ao redor, os ventos uivantes relatando a fúria de um futuro incerto. Mas para onde iremos? Clara perguntou, sua vulnerabilidade nua exposta. Para longe de tudo isso, enquanto ainda temos tempo. Enquanto as chamas dançavam e a fumaça se tornava mais densa, era como se o universo estivesse colocando à prova o amor que começava a florescer entre eles. Um amor que poderia ser a salvação ou a perdição. E assim, no calor do momento, Lucas puxou Clara pela mão e juntos, emocionados, começaram a correr. Número desconhecido de vidas em perigo, passos rápidos, decisões fodidas a serem feitas. Enquanto passavam pelos rostos perplexos que assistiam à cena, Clara não pôde deixar de olhar para trás. O ex-parceiro de Clara e Rafael o seguiam, prontos para desacelerar essa corrida desesperada. Qual seria o destino deles? A estrada se estendia diante deles e a incerteza aumentava. Mas uma coisa era certa, as sombras do passado não seriam fáceis de deixar para trás.
Então, você que está aqui, lendo isto, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continue recebendo esse tipo de conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo seu pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa fazer isso. Não espere nem mais o segundo para compartilhar.